Vamos serenando nossas mentes, nossos corações, e levando nossos pensamentos ao Pai, ao querido Mestre e amigo Jesus, pedindo o amparo e a proteção e a permissão que a espiritualidade superior esteja conosco, nosso protetor, o anjo guardião de cada um de nós, o mentor espiritual do nosso grupo Miramês e sua equipe, nos assistam, nos tragam harmonia nesse momento em que nossa pátria vem passando por um período de incerteza, de aflições, e que possamos, com o auxílio dos nossos mentores, estarmos em paz e que consigamos nos sintonizar com o alto, não só nesse momento de estudo, de prece, mas em todos os momentos, para que possamos emitir bons fluidos na nossa psicosfera, no nosso planeta, que já se encontra tão abalada, de uma forma ainda obscura. E pedimos então ao querido protetor espiritual do nosso Brasil, Ismael, que nos assista, nos proteja, que esteja conosco com a vossa equipe, trazendo a paz e a harmonia entre esse povo maravilhoso, esse povo brasileiro. Então hoje faremos essa prece tão especial, a prece de Ismael, para que ele esteja conosco em todos os momentos, para que nós, como irmãos, consigamos superar esse momento pelo qual estamos passando. Então dizemos glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus bom e amado, Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Ao anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós os sentidos da luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus mártires na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos encontrar Jesus. Mestre, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de teus amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amigo estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. E assim seja. Muito bem, pessoal. Então, a Valdirene vai fazer a leitura do nosso Evangelho. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. O Evangelho de hoje é no capítulo 10, o item 11.
Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando-o a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque a maledicência é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outro é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima do resto recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária. Aquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo, que dá do bem
e é o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Eu fui buscar um pouco sobre isso. O que eu vou relatar aqui não são palavras minhas, foi da busca do estudo. Nessa passagem, podemos colher vários ensinamentos, à luz da psicologia profunda do Mestre dos Mestres, Jesus. A primeira coisa que nos vem à mente quando lemos despretensiosamente esta passagem do Evangelho, é a que uma pecadora fora perdoada de seus pecados, ou que não devemos a ninguém julgar. Na verdade, se analisarmos essa passagem do Evangelho, identificamos alguns pontos que merecem uma análise mais detalhada. O próprio Jesus nos aponta algumas situações para nossa reflexão. Da lei de Moisés. Se a mulher havia cometido adultério, onde estava o seu parceiro, no caso um homem? Por que então só a mulher deveria ser apedrejada? Não deveria ambos sofrer a mesma pena, segundo a lei de Moisés? No Velho Testamento Levítico, capítulo 20, item 10, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão a ser executados. Isso era no Velho Testamento. Tipos de julgamento mais comuns que costumamos fazer aos nossos irmãos. Julgamentos por pensamentos e palavras. Julgamos pela religião. Julgamos pelo sexo. Julgamos pelas aparências. E onde começa o julgamento do outro? Começa pela maledicência. Amélia Rodrigues, no livro Sementeira da Fraternidade de Divaldo Franco, fala sobre a maledicência. Pode ser comparada a um vírus perigoso de fácil propagação. Quanto mais se vitaliza com atenção, mais facilmente se propaga. Para conseguir um triunfo rápido à maledicência, alia-se a censura, sarna de fácil contágio, que se encontra em germe em quase todas as criaturas. Medidas preventivas. Jesus mostra também que, assim como ele, todos podem ser indulgentes e capazes de desculpar os erros dos outros, pois nenhum de nós está apto a julgar o próximo, levando em consideração a nossa imperfeição e a nossa caminhada evolutiva, repleta de erros e, portanto, a nossa própria necessidade de indulgências em alguns momentos da vida. Alguns pontos para a convivência fraterna. Ser indulgente para com os nossos irmãos, exercitar a paciência, exercitar a prática da caridade, orar pelos nossos irmãos, procurar estudar na casa espírita, procurar trabalhar na casa espírita. Seria isso. Muito boa essa explanação, essa leitura, né, Valdirene? Porque é interessante, uma vez eu estava vendo uma palestra do Raul Teixeira, e ele diz assim, como a gente gosta de apontar, né, o erro dos outros, fazer julgamentos e ter conceitos e preconceitos, né? Quando a gente aponta para o outro, como é que a gente faz? Primeiramente, boa noite, Edgar. Agora eu tinha até esquecido do senhor. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos. Boa noite ao casal. Boa noite ao casal Nota 1000. Boa noite. Boa noite, família querida. Boa noite. Boa noite, Deise. Seja bem-vinda. Então, voltando
ao nosso evangelho, o senhor viu, né, seu Edgar? Nós vimos ali, então, o capítulo 10, o item 11, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, ele atira a primeira pedra. Então, o que eu estava dizendo, o Raul Teixeira tinha uma coisa, ele disse uma coisa muito interessante. Nós apontamos o dedo para o outro. Como é que nós fazemos? Fazemos assim, né? Ó. Então, um dedo, ó, o teu defeito, e 3 dedos para mim. Então, um defeito do outro tem 3 dos meus aqui, né? E esse dedo para cima, Deus está vendo que eu estou julgando, né? Então, é interessante que eu aponto um dedo para o outro, mas tem 3 apontados para mim. A cada defeito que eu vejo no outro, tem 3 dos meus. E por que eu vejo defeito nos outros? Porque é os mesmos que eu tenho, por isso que eu identifico no outro. O outro é o meu espelho, não é? E a gente não se dá conta, porque nós não nos damos conta de uma coisa, nós estamos num planeta ainda onde a nossa evolução é muito parecida. Uns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nós não fugimos muito disso. É claro, com exceção daqueles missionários que estão aqui conosco para nos dar aquele impulso moral, não é? Então, esses estão além, porque eles vieram aqui nos puxar pela mão, como se diz. Mas, no mais, todos nós estamos mais ou menos equilibrados em termos de virtudes e equívocos, né? Então, cada equívoco que eu vejo no outro é porque eu tenho também. Porque o outro é o meu reflexo, é o meu espelho. E essa passagem da mulher adúltera ela é muito interessante. Quando Jesus estava escrevendo na areia, o que ele estava escrevendo? Canalhas, hipócritas, adúlteros. Então, eles foram lendo aquilo ali, e por que começaram a se afastar primeiro os mais velhos e depois os mais novos? Porque os mais velhos tinham mais tempo de equívocos, né? Então, eles identificaram isso neles mais fácil e foram se afastando primeiro. E os jovens, como tinham menos tempo de experiência sobre a Terra, com certeza tinham menos equívocos ainda. E como ele diz assim, é interessante a mulher adúltera, mas e cadê o homem adúltero? Não é? Não é só a mulher adúltera, para ter um adultério tem que ter 2. E aí tem mais um detalhe nessa história. Por que essa mulher se tornou adúltera? O que levou essa mulher a adulterar? Aqui nós estamos falando da mulher, mas poderia ser o homem, né? Mas a mulher, porque está nessa parábola. Por quê? Porque o marido descuidou completamente dela, vivia nas tabernas ou nos botequins, não sei como se chamava naquela época, não dava atenção para essa mulher, então faltou o que ela precisava, o carinho, o amor, enfim, tudo que um casal pode desfrutar a 2. Claro que isso não justifica o adultério, não é para justificar o adultério, mas essa mulher fraquejou, e aí encontrou uma pessoa que se aproveitou dessa fraqueza, como é normal. Nós vemos que quando alguém está em momento de dificuldade, é aí que algumas pessoas se aproveitam. Não é assim nos negócios? Eu estou precisando de dinheiro urgentemente, eu tenho algo que vale 1.000. Aí a pessoa sabe disso, ela vem ali e me oferece 500, e muitas vezes eu aceito, eu preciso vender, me desfazer desse bem rapidamente, né? E aí tem os aproveitadores, que foi o caso da mulher adúltera. Ela encontrou alguém aproveitador, aproveitou a fragilidade dela nesse momento que ela vinha passando e tirou proveito, não é? Uma vez eu ouvi uma história muito interessante sobre um adultério. A pessoa se envolveu com uma mulher casada, mas essa pessoa era solteira, nem namorada tinha. E interessante que na mente dessa pessoa, ele não era um adúltero, porque ele era sozinho. Ele não tinha namorada, não tinha nada. Aí então um equívoco, porque a pessoa se envolveu com uma mulher comprometida, ou se fosse o contrário, uma mulher se envolveu com um homem comprometido. Os 2 são adúlteros de qualquer forma. Não importa se um tinha um compromisso com outra pessoa ou não. Então nós temos ainda a mente muito transviada, né, para certos conceitos bíblicos, evangélicos, enfim, das leis de Deus, né? E nós vemos, como a Valdirene citou ali, por exemplo, o Antigo Testamento,
a maioria das religiões segue o Antigo Testamento, porque ele é mais impositivo, ele impõe mais pelo medo e não pelo esclarecimento. Mas por que isso? Por que as religiões ainda tentam se impor pelo medo? Aquele Deus antropomórfico que odeia, que se vinga, que se cobra, se ele amanhece de mau humor, é perigoso para a humanidade, né? Deus amanheceu de mau humor, então tudo que me acontecer de mal é porque Deus quis. Então nós temos essa nossa mente ainda equivocada nesse sentido. Como Deus vai querer algo que não seja bom para os seus filhos, se ele é a bondade absoluta? Se um pai humano da terra não deseja o mal para o filho, imagina Deus, que é uma bondade que nós não temos noção ainda do que é essa bondade. Está muito longe do nosso entendimento. Como Deus vai castigar nossos pecados, como nós dizemos, né? Então, por que Moisés, então, tinha essa lei mais bruta? Porque nós, humanidade daquela época, necessitávamos disso. Se adulterar, perde a vida, enfim, tinha que ser pelo medo. Então a gente vê que até hoje, nós, a humanidade, ainda se impõe pelo medo, não é? Então, por exemplo, se tem lá, se você passar de 80 km por hora, você vai ser multado, a multa subiu, agora é R$ 1.000. Não é educativo, ela é sempre através do medo. Se você desmatar, você vai ser multado, pode ser preso. Então a pessoa não desmata porque é consciente. Não vou desmatar porque precisamos da natureza para viver, enfim, os animais, né? Então nós não fazemos as coisas conscientes, nós fazemos pelo medo, ou não fazemos pelo medo, né? Não vou desmatar porque eu vou ir preso, vou ter uma multa muito grande, eu não vou correr, porque eu também posso cometer uma infração, posso ir preso, vou ter um prejuízo. E a gente tem aquela ideia ainda, né, que só se consegue as coisas quando dói no bolso. Por quê? Porque ainda precisamos que sejam impostas, né, as leis de uma forma ainda mosaica, né? Para ver como a gente evoluiu pouco nesse período em que nós estamos aqui. A nossa evolução é bem pequena. Nós somos seres milenários encarnados aqui nesse planeta e com uma evolução muito pequena ainda. E a gente vê que, se nós analisarmos o homem no alto da sua arrogância, vamos dizer assim, primeiro pensa que a vida só existe aqui. Claro que agora está havendo essas mudanças com a tecnologia. Agora, com esse novo telescópio que foi lançado, eles já estão conseguindo visualizar alguns planetas de uma forma muito, muito precisa. Então, eles já pelo que estão conseguindo ver desses planetas, eles deduzem que é possível haver vida. Mas até então, nós tínhamos que o único planeta habitado no universo era o nosso. Imagina como nós, humanos, ainda somos orgulhosos e arrogantes de imaginar que Deus ia criar um universo só para nós. E Deus sempre criou e sempre vai estar criando. Então, o universo é algo que nós não temos noção da imensidão. Nós somos espíritos eternos, viajaríamos eternamente e não encontraríamos o final do universo. Então, isso é muito grande para nós. É difícil para nós entender. Então, nós temos que começar no micro, para depois querer entender o macro. Vamos entender a nós mesmos primeiro, né? Para depois entender ao outro e aí assim por diante. Mas nós nos julgamos tão sábios, né? Tão entendedores, que nós sempre preferimos olhar para o outro. Se o outro tem defeitos, se o outro comete equívocos, né? E é interessante, isso é bem nosso, seres humanos. O erro que aquele ali cometeu, eu não cometo. Onde ele tropeçou, eu não vou tropeçar. E ali na frente nós tropeçamos da mesma forma. Não é? Mas o nosso orgulho e a perdição da humanidade não nos deixa ver tantas coisas que, se a gente tivesse um mínimo de humildade, já veríamos, né? E o Evangelho está aí
para nos trazer esse ensinamento. E aí, voltando novamente à lei mosaica de Moisés, né? Muito do que Moisés colocou nos seus códigos, na sua lei, vamos dizer assim, a lei humana, que ele colocou junto com a lei divina, vieram de um legislador que viveu 150, 160 anos antes dele, que foi Hammurabi. Eu já citei em outro encontro nosso. Inclusive, foi o primeiro legislador a deixar suas leis escritas. As 282 leis dele estão escritas numa pedra, que foi encontrada essa pedra e hoje se encontra no Museu do Louvre, né? Então, aquele que quiser ler as leis de Hammurabi, visita o Museu do Louvre. Fácil, fácil, né? Então, Moisés, por exemplo, a lei de talião de olho por olho, dente por dente, ele tirou do código de Hammurabi. Eu já tive... É só pesquisar na internet o código de Hammurabi. Ali a gente lendo as leis, elas se aplicariam aos dias de hoje. As leis do Hammurabi. Claro que só as leis dele eram de forma violenta, né? A cobrança, vamos dizer assim. Então ele coloca assim, por exemplo, se um engenheiro construir a casa e essa casa cair em cima de alguém da família e tirar a vida desse alguém, esse engenheiro vai ser morto. Ou ele tinha uma chance de sobreviver, jogar num rio muito revolto, assim, se ele sobrevivesse é porque Deus não queria que ele morresse, né? Se ele sobrevivesse a essa queda, a esse rio. Então, Moisés aplicou essas leis na lei dele, porque era necessário, era um povo muito bruto, muito violento, mas quando essa humanidade... Moisés viveu 1.600 anos antes de Cristo, então veja, nós caminhamos 1.600 anos até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, é porque ele já julgava que nós já tínhamos condições de entender com um pouco melhor as leis dele, que ele trouxe, as leis de Deus que vieram através de Moisés. Então, o que ele fez? Ele retirou as leis do homem, né? Tanto que as 10 leis de Deus, ele transformou em 2, né? Os 10 mandamentos, ele transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não vai matar, não vai adulterar, não vai roubar, que são as 10 leis, né, que tem os 10 mandamentos. Então, todos os 10 mandamentos estão contidos nesses 2. Jesus sintetizou e nos deixou. Só que Jesus ainda entendeu que nós não tínhamos condições de uma maior clareza nas suas explicações. Porque o que Jesus falou naquela época, nós não tínhamos condições de entender, e ele deixou claro isso. Tanto que ele deixou tudo em forma de parábolas, de contos, de histórias, que era para servir para todo o tempo, né? E nos deixou dito que enviaria o Consolador prometido, em época própria, propícia também. E passaram 1857 anos. Então vejam que a humanidade, como ela demora para essa troca de patamar, vamos dizer assim, de condição moral, não é? 1.600 anos de Moisés até Jesus, 1857 até a doutrina espírita. Então, quando a humanidade esteve preparada, chegou a doutrina espírita, né? Para vir, então, tirar o véu de cima das parábolas, das histórias que Jesus deixou. Porque as religiões, isso não é a crítica às religiões. As outras religiões, a grande maioria, não nos explicam. Eles entendem ela ao pé da letra, né? Tanto que, se nós formos analisar, as religiões, eles uniram o Antigo Testamento e o Novo. Então, a gente vê muitas religiões evangélicas. Eu tinha um costume, eu morava numa casa, e todo sábado de manhã era o dia dos testemunhos de Jeová irem, vamos dizer assim, capitalizar os seus crentes lá, né? Então, eles chegavam lá em casa, e eu gostava de conversar com eles, para a gente ver como a gente, vamos dizer assim, para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E um dia chegou uma senhora, assim, mais idosa, e um jovem. E nós começamos a conversar, só eu nunca disse que eu era espírita, porque com certeza ela iria sair correndo ali da frente de casa, né? E as pessoas temem aquilo que elas não sabem o que é, o que não entendem, né?
Então, elas temem. E aí nós começamos a trocar ideia, eu e aquela senhora, e eu vi que aquele jovenzinho estava bem interessado, assim. E nós fomos falando as mesmas coisas, eu e essa senhora, de formas diferentes, é claro. Mas uma coisa eu admirei naquela senhora. Ela tinha aquela Bíblia tão decoradinha que ela abria exatamente naquilo que ela falava, ela dizia o versículo lá, capítulo tal, versículo tal, e citava exatamente como estava escrito. Ela ia lá, abria a Bíbliazinha dela e lia exatamente o que ela tinha me dito. Então, eu achei interessante assim a capacidade de memorização dela, né? De ler capítulo, versículo e saber, e estar ali memorizadinho. Então, eu entendi isso assim como você está na escola e aí você vai fazer uma prova. Né? Muitas vezes nós decoramos o que nós vamos responder na prova. Nós não estudamos para aprender o significado daquilo que está nos dizendo aquele conteúdo que nós vamos fazer a prova, né? Eu vou procurar decorar. Eu decoro e respondo certinho. Então, é o mesmo que eu estudar o Livro dos Espíritos. Eu vou lá, eu sei que a questão número tal diz isso bem certinho, mas eu entendi o que quer dizer aquela questão? Às vezes eu vejo assim, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar 10 questões. 10 questões é um número elevadíssimo para estudar numa aula só, né? Então, às vezes, é preferível estudar uma questão e sair dali entendendo bem o que a mensagem que quis nos passar, e mais, que nós consigamos colocar, mesmo que palidamente, um pouquinho daquele ensinamento ali, colocá-lo, né, em atividade, demonstrar que nós aprendemos aquilo ali. Porque muitas vezes tem um escritor espírita, ele diz uma coisa muito interessante. O José Herculano Pires diz assim: muitos de nós espíritas, que se dizem espíritas, sequer lemos o Livro dos Espíritos. Lemos, ele diz, não estudamos. Se ao menos a gente tivesse lido. Primeiro se lê e as próximas se vai estudar. Né? E eu lembro a primeira vez que eu iniciei na doutrina espírita com a leitura do Livro dos Espíritos. O primeiro livro espírita que eu li, assim. E eu levei 6 meses, porque aquilo foi tão profundo para mim que eu não consegui ler. Assim, às vezes a gente pega um livro, é tão bom aquele livro, a gente vai devorando as páginas, né? Mas aquele livro para mim foi tão bom que eu não conseguia ler página a página. Eu tinha que ler questão por questão e meditar muito sobre aquilo ali. Então, eu fiquei 6 meses lendo o Livro dos Espíritos, estudando, e depois que eu li toda a obra de Kardec, eu senti necessidade de procurar uma casa espírita. Porque eu entendo assim, que eu tinha lido, estudado, e é claro que alguma coisa eu entendi. Mas a partir do momento que eu entrar num grupo de estudo de uma casa espírita, eu ia ter um conhecimento melhorado, porque eu ia ter um coordenador que tinha um conhecimento melhor, eu ia trocar ideias com outros companheiros de estudos, né, que também tinham uma visão sobre aquilo que eu aprendi, e realmente foi assim. Eu senti que o meu entendimento da doutrina espírita, ele mudou bastante. E a partir do momento que eu passei a estudar novamente as mesmas questões, foram mudando. E é como disse o Divaldo, ele estudou mais de 50 vezes o Livro dos Espíritos, e a cada vez que ele estudava, ele tinha um entendimento melhor. Né? Então, cada vez que a gente estuda uma obra, o nosso entendimento vai melhorando, porque nós vamos tendo visões diferentes. Por isso a importância nossa, por exemplo, no nosso grupo de estudo, essa nossa troca de ideias. Porque cada um tem uma forma de expressar, de entender aquilo ali que a gente está estudando. Então, é muito importante a nossa troca de ideias. Não é chegar um aqui e falar 1h30 e os outros todos ficarem ouvindo ali, balançando a cabeça, né? Entenderam? Sim, entendemos. Eu lembro, eu estou falando isso porque eu participei de um grupo de estudos numa casa espírita, em que o facilitador, ele lia o livro, explicava aquilo ali que ele tinha lido, e olhava para nós e perguntava: vocês entenderam? Todo mundo, sim, entendemos. Será que entendemos mesmo? Porque não houve um debate, uma troca de ideias, cada um fez a sua colocação, né? Não, o entendimento vem com a troca de ideias. Então não pode um só falar e os outros ouvirem.
Eu lembro, quando eu comecei a estudar, muitos anos atrás, eu tive na época acho que chamava coordenador de grupo de estudos, eu não lembro. Era uma senhora professora, do tempo das professoras que davam a régua no dedo do aluno, né, as réguas de madeira. Então, era muito engraçado até. Ela nos passava o conteúdo, vamos dizer assim, e se a gente tentava fazer uma pergunta, um questionamento, ela era muito simpática. Ela dizia assim, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Então ela arrasava conosco, ninguém tinha vontade de perguntar nada, né? Porque o burro estava falando, os outros tinham que baixar a orelha. Mas ela era uma pessoa fenomenal, aquilo era brincadeira, né? Mas ela gostava de passar todo o conteúdo. Então era muito engraçado essas colocações. Mas, pessoal, eu acho que eu já falei bastante, eu gostaria de também ouvir vocês, que eu também quero aprender, não é? Quando a gente só fala, a gente não aprende. A gente precisa ouvir também para falar. Gorete, você está olhando com um jeitinho que vai nos dizer alguma coisa. Boa noite. Eu acho que, na verdade, assim, ela é muito clara, né, a passagem. Mas no dia a dia, assim, eu sempre penso em mim, né, quando a gente lê o Evangelho e fica meditando sobre a vida da gente. Eu acho que um exercício, assim, que é muito, muito importante para que a gente seja tenhamos mais humildade, vamos dizer assim, né, e acertar mais os nossos passos. É numa situação muito complicada, sempre de sofrimento, de difícil decisões, né? Claro, fora buscarmos a prece, né? Mas Jesus, mas a nossa parte que nos cabe, né? Como seres humanos, seres pensantes, espíritos que somos, tentar. Eu faço assim, aprendi assim, né? Verificar as oportunidades que aquela criatura teve na sua vida presente, né? As condições de educação, as condições de vida, né? A sua criação, as suas ideologias. Se ela teve oportunidades que talvez você teve, ela não teve, né? Condições de conhecer, vamos dizer assim, a doutrina espírita, que já abre um leque enorme, sempre nos avisa muito sobre o que deveríamos buscar fazer e o que não devemos, né? Pelo menos tentar não fazer nessa existência. Então, isso aí ajuda muito, porque senão, quando a gente vê, a gente está fazendo como todo mundo, né? Apontando, criticando, falando, naquelas fofoquinhas, aquelas coisas assim, né? E esquece da disciplina, do pensar, do falar, né? Que a gente sabe que precisa. Então, eu vejo assim como uma prática assim, parece simples, mas não é, né? Porque a gente tem que observar o outro, né? O que ele teve, quais as condições de vida, isso sem falar na parte das vidas pregressas, né? Das outras reencarnações que aquele ser teve, assim como nós, né? Que a gente não sabe qual foi, qual é, mas, né, tem muito, se a gente for avaliando, assim, a gente percebe muitas vezes, assim como a gente, né, se a gente se conhecer, buscar se conhecer, o que foi, né, que fizemos, quais as etapas que temos que tomar bastante cuidado para não reincidir nos mesmos erros, né, nos mesmos equívocos, e que ninguém de nós pode dizer, né, que nunca errou, porque até a falta de solidariedade, muitas vezes, já é um equívoco nosso, né? A gente já está aí, a nossa indiferença, na verdade, é o que eu quis dizer. Eu li um texto há um tempo que falia do Chico Xavier, de Emmanuel, eu não lembro o livro, né? Mas eu li.
que falava que a nossa própria indiferença, né, é muito perigosa. Já estamos no egoísmo, né? Então, eu vejo assim, que para a gente procurar acertar mais, a gente dá uma olhadinha nas condições reais daquela pessoa, né? Daquele espírito, vamos dizer, né? Isso é verdade, né, Gorete? É muito importante isso que tu falou, porque nós já saímos já de primeira mão julgando, pré-julgando, né? É. E quando tu falou isso, eu lembrei de mim. Eu cometi um equívoco nesse sentido muito grande logo que eu cheguei aqui. Aqui em São José tem um senhor, assim, não é velho, mas ele não é tão jovem também. E ele estava a pé com a mão direita, se eu não me engano, numa tipóia, assim, dessa de hospital, com a mão coberta, assim, e me pediu um dinheirinho, assim. E eu já julguei o cara. Vi, botou o braço na tipóia para pedir dinheiro, né? Mas eu não falei nada, mas pensei. Então já faltou a caridade em mim, né? E aí, mas eu também não tinha, daí seguiu. Passou um tempo, um dia eu vi aquele senhor numa bicicletinha de 3 rodas, assim, com a cestinha atrás, uma caixinha de som, fazendo propaganda, me entregou um papelzinho, assim, de restaurante. Estava trabalhando. Aí eu achei interessante aquilo. Por que será que ele estava pedindo dinheiro? Mas ainda com aquela mão na tipóia. E passou, assim, eu acho quase um ano. E eu vi várias vezes aquele senhor naquela bicicletinha, sempre fazendo propaganda. E digo, opa, resolveu trabalhar, né, em vez de pedir dinheiro. Aí passou um período, um dia eu encontrei ele na rua, de pertinho, assim, ele não estava na bicicletinha dele. A mão dele estava fora da tipóia, assim. Aquela mão que ele estava sempre na tipóia. Ela era os dedos reto, inchado, grosso, vermelho, sabe, necrosado, assim, não sei se aquilo é diabetes, o que que é. Aquilo me deu uma dor da consciência, assim, né? Porque eu julguei a pessoa. E já tinha se passado 2 anos. Na verdade, de repente, ele estava juntando um dinheirinho para comprar uma bicicletinha ou a caixinha de som para ir trabalhar. Mas eu não fiz isso que tu disse, né? Não fiz essa análise. Por que será que ele está pedindo dinheiro? Por que, né? Às vezes a pessoa vem nos pedir aquele trocadinho e nós negamos. Já pré-julgamos, não é? Mas quem tem que fazer a caridade sou eu. Agora, aquele que recebeu, o que ele vai fazer do que eu dei, do que eu doei, é problema dele. Eu fiz a minha parte, né? Eu não tenho que pensar o que ele vai fazer ou não vai fazer com aquilo que eu doei, se ele está pedindo por necessidade ou se não é por necessidade. Então, isso que você estava falando é muito correto. Nós temos que, primeiro, então, avaliar. E outra coisa que parece egoísmo, mas não é. Eu tenho que cuidar de mim primeiro, de me modificar para melhor. Né? A partir do momento que eu me modificar, eu já modifiquei uma pessoa no mundo, né? Eu já melhorei um pouquinho o mundo, me modifiquei, mas é sempre mais fácil eu tentar modificar o outro, né? Porque nós nos modificarmos, nós temos que trabalhar em nós mesmos. Agora, modificar o outro é mais fácil. Inclusive, até depois a nossa mensagenzinha eu achei muito interessante. Ela casou com essa nossa discussão, com o tema do Evangelho. Seu Edgar, o senhor está olhando com aquela vontade de nos dizer alguma coisa, né, seu Edgar? É que quando nós entramos no grupo aqui, a gente fica olhando a carinha de cada um de vocês assim, a gente olha que gente linda no nosso grupo, né? Gente bacana, né? A gente fica feliz. Nossa colaboração, eu estava pegando aqui o roteiro sistematizado do estudo do Evangelho, tem umas dicas para nós aqui, perguntas e respostas, né? Naquela ocasião, qual dentre dos presentes possuía condições morais para julgar a mulher adúltera, né? Daí eles respondem assim, apenas Jesus. Ele foi o espírito mais elevado que já existiu na Terra e apenas ele, entre todos os presentes naquela ocasião, poderia julgar a mulher ou condená-la, né? Só ele pela moral que ele tinha. Daí a segunda pergunta diz assim, como agiu, no entanto, Jesus com a pecadora? Assim, ele não a criticou, seu procedimento, não a tratou com desprezo, nem lhe exigiu arrependimento.
Lembrou-lhe, sim, dizer que, como os demais, também ele não a julgaria, não condenaria. Mostrar-lhe que nada estava perdido, pois havia uma vida nova pela frente, desde que a buscasse na prática do bem. Vê, né? A gente muitas vezes a gente diz assim que a gente julga as pessoas, como vocês estavam falando agora, todo mundo aí falando a mesma coisa, sobre o julgamento das pessoas, que a gente sempre julga aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Aponta nos erros da pessoa aquilo que a gente tem dentro da gente. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu não sou Jesus, né? Eu não tenho sangue de barata para aguentar muitas coisas. Mas nós temos que usar ele como nosso guia e modelo, né? Para tentar chegar a ele. E ele mesmo falou que nós faríamos o que ele fez e muito mais. Ele não colocou limites na nossa vida, no nosso aperfeiçoamento, né? Como você falou no início, né, Daniel? Que nós vamos chegar um dia à perfeição como? Trabalhando, exemplificando os ensinamentos de Jesus e colocando em prática nas nossas vidas, né? Cuidando de nós, amando-nos a nós mesmos, cuidando do nosso corpo físico, do nosso espírito, nosso procedimento, para servir de, como esse mundinho que somos nós, né? Somos uma partícula desse mundo todo. Queremos que o mundo se modifique, mas se nós não modificarmos, de nada vai adiantar, né? Então, nós temos que nos esforçar para nós melhorarmos, para servir de exemplo para aquelas pessoas que estão circundando junto de nós. Muitas pessoas que estão perto de nós. Olhem, principalmente nós que somos espíritas, as pessoas nos olham com um olho diferente e nos cobram muito também sobre isso. Você é espírita, você tem que ser perfeito. Não é assim, né? Nós somos espíritas porque somos mais endividados, né? Como você falou outra vez. Mas nós estamos no bom caminho, graças a Deus, nós estamos trilhando pelo caminho, nós vamos tropeçar em pedras, todo dia a gente está tropeçando. Mas dizia um velho ditado, né? Cada tombo que eu levanto, que eu caio, eu levanto mais forte cada vez. E tenho mais sabedoria para driblar as pedras que, porventura, são colocadas no meu caminho. E Deus sempre coloca pedras no nosso caminho para ver, para nós exercitarmos a paciência, a resignação e a sabedoria que Ele nos deu, né? Coisa muito interessante. Isso aí que o senhor falou é muito interessante, né? As pessoas realmente, quando a gente diz que é espírita, eles nos acham já, não, isso já é perfeito, é a bondade absoluta. E aí a gente pergunta, quando é que se conhece, se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua vamos dizer assim, pelo seu trabalho na sua autorreforma, na sua transformação, na sua melhora, né, pelos esforços que ele está fazendo por essa transformação, por essa melhora. Então se reconhece o verdadeiro espírita, assim como deveria ser em todas as religiões, pelos esforços que a pessoa está fazendo para a sua transformação moral, é claro, né? Então, deveria se reconhecer não só o espírita, mas em todas as religiões, pelos esforços, não por ser perfeito já. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o ser mais perfeito que Deus nos enviou à Terra, né? E os espíritos responderam, Jesus. E ele tem que nos servir de guia e modelo. Jesus é nosso guia e modelo. Fátima, você é a nossa estudiosa. O que você... Ah, não, hoje a Fátima não pode ler, né, Fátima? Não, eu vou falar um pouquinho, mas eu vou falar sem câmera, tá? Que meu olho tá... É assim, vai ser um pouquinho repetitivo, mas é para dar uma geral, assim. Não julgueis para que não sejais julgados. O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Não devemos julgar ninguém. Cada pessoa vê o mundo a partir de seu ângulo, de seu conhecimento. Antes de julgar, precisamos conhecer o outro. Devemos ajudar em vez de julgar, porque quando julgamos,
a princípio, estamos condenando. Podemos estar enganados. Quando julgamos, não conhecemos a história completa, o que há por trás dessa pessoa. Não temos ideia de tudo que essa pessoa já passou. É isso aí. Muito bom, exatamente. Fechou também com o que a Gorete tinha falado antes, né? Fechou a explicação. Kátia, o que tu tem para nós, Kátia, para nos dizer? Maria de Lourdes, tem algo a nos acrescentar? Deise, a Deise está nos ouvindo, Deise? Kátia, tu vai falar? Não, eu estou só prestando atenção. Depois eu poder falar, né? Hoje eu estou só prestando atenção aqui, gente. Não, tá bom, muito bom. Maria de Lourdes? Não, eu quis dizer que eu ainda preciso muito aprender com vocês para depois poder opinar, né? Mas eu acho corretíssimo, eu acho correto, né, esse pensamento que a gente tem por hábito de julgar os outros. Mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, por que momento, né, que situação. Em vez da gente chegar na pessoa, e em vez de fazer um pré-julgamento, perguntar a ela como ela está, se ela está sentindo alguma coisa, se ela está bem, se ela precisa de ajuda, né? Não, a gente vai logo julgando. Eu acho que é o que já foi dito mesmo, né? E eu, para poder opinar no grupo de vocês, eu tenho que estudar muito ainda, né? Mas complementando o que você diz, todos nós, independente de termos estudado o Evangelho ou não, nós temos o conhecimento ético-moral já lá no nosso subconsciente, na nossa consciência. Então, nós sabemos já o que é ético e o que é moral, porque nós temos as leis divinas na nossa consciência, né? Ela só está lá ainda quietinha, nós não despertamos ela, né? Desde você ia falar? Sim, desculpa não responder antes, estava auxiliando a minha menininha. Eu também não tenho, como a senhora disse, tanta experiência para opinar, mas, ao meu ver, assim, a gente vê muito julgamento em todos os lugares, né? E a gente realmente não procura saber o porquê que a pessoa está agindo de certa forma, o porquê que ela está fazendo o que faz, né? A gente apenas aponta o dedo do erro das pessoas. Eu já vi isso até dentro de casas espíritas, né? Às vezes a gente chega para trabalhar e tem um colega, um irmão que não está muito bem e a gente não pergunta, né? A gente simplesmente fala, né? Julga, né? Aquela pessoa hoje não estava tão concentrado, não estava muito bem, né? Mal me respondeu, mal conversou, né? E a gente não para pensar o que está acontecendo com a pessoa, né? Que muitas vezes a gente mesmo é julgado. Eu acredito que nós, espíritas, somos julgados na maioria do tempo, né? Eu moro aqui em Sertão, eu sou funcionária pública, e na escola que eu trabalho, eu escuto muito julgamento, né? E sem parar para pensar o que a gente é, o que a gente estuda, por que a gente é espírita, né? Dentro do espiritismo a gente também vê muito isso, né? Na sociedade a gente vê muito isso. Assim como a gente julga pessoas, né, de outra religião, né? A gente não para pensar, né? Porque às vezes a pessoa tem problemas profundos, né? E a gente não questiona, não pergunta. Eu vejo por mim, muitas vezes, né? Eu gostaria de poder auxiliar mais. E às vezes a gente fica só olhando, né? Muitas vezes a gente não quer se envolver com o problema que a pessoa tem, né? E julga as pessoas sem ter noção da vida delas, né? Sem ter noção do que causa a dor
na pessoa, né? Do que causa vir ela fazer o que ela está fazendo de errado, né? Ou que a gente julga que seja errado, né? Ao meu ponto de vista, eu vejo dessa maneira, né? Isso é um fato. A partir do momento que nós julgamos, nós deixamos de auxiliar aquela pessoa, porque vamos dizer assim, a nossa atenção está voltada para o julgamento e não para a compaixão, para a benevolência, para a caridade, né? Nós estamos com a nossa mente voltada para outro ângulo, vamos dizer assim. Denise, algo a nos acrescentar, Denise? Tudo tranquilo? Nota 10 na prova, então? Muito bom. Jussi, você tem algo a nos dizer também? Alice, algo a nos dizer, Alice? Tudo tranquilo? Tayane? Estou gostando, tá? Todo mundo vai tirar 10 na prova. Marilene? Eu quero. Primeiro, queridos, boa noite. Boa noite. E depois, eu quero dizer para a nossa querida irmã de sertão, que claro que a gente é julgado o tempo todo. Até a família. Eu frequentemente tenho pessoas da família que dizem, qualquer postura que a gente tenha, e isso que é espírita, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, o espiritismo, ele nos convida o tempo todo a refletir. E teve 2 fatos aqui nesse capítulo do Evangelho que me chamaram muita atenção. Na verdade, a gente, com o tempo, vai adquirindo mais madureza, talvez moral, e daí começa a entender com mais profundidade muita coisa. Mas assim, olha a sabedoria de Jesus. O que Jesus fez quando foi inquirido? Ele transferiu aos seus inquisidores a responsabilidade de castigá-la, condicionando a aplicação da pena à autoridade moral de que cada um tivesse. Nossa, que lição, né, queridos? Maravilhosa. Mas teve um outro momento que me chamou muita atenção, porque frequentemente a gente também, considerando os ensinamentos de Jesus, a gente pensa, eu não devo me manifestar, eu não tenho condições, não foi isso que Jesus ensinou. Mas olha só esta pergunta. Diz o seguinte, devemos tomar ao pé da letra o ensinamento de Jesus, jamais criticando ou manifestando censuras às ações alheias? E olha a resposta dos luminares. Certamente que não. Haverá ocasiões em nossa vida em que a crítica às ações alheias será necessária, sob pena de estarmos com o nosso silêncio e a nossa omissão contribuindo para prejudicar a outrem, disseminando o mal entre as pessoas ou retardando o progresso do próximo. Eu amo muito Daniel, e daí Jesus diz para não julgar o Daniel, mas eu estou vendo que ele está fazendo coisa que não é certo com relação ao próximo. Eu tenho obrigação de me manifestar, sob pena de estar me omitindo e dele continuar. O momento que eu falar alguma coisa, ele pode até não gostar, mas ele vai refletir a respeito. Vivemos uma experiência, ontem à noite até, uma experiência que a gente fez isso, porque se fez necessário. Um casal separado, com um bebezinho de 1 ano, e daí então, a criança fica ora com a mãe, ora com o pai. E eles se atritam frequentemente, e a gente tenta sempre conciliá-los pela criança. E daí ontem, então, ele nos passou uma mensagem dizendo que o desaforo da mãe da criança, querendo saber com quem ele estava para cuidar do bebê,
que afinal eles estavam separados, que ela não tinha direito. Eu pensei, mas que barbaridade o entendimento dele. Daí passei mensagem. Disse que não, que era muito certo o que ela estava fazendo. Ela não sabia quem ia cuidar do bebê. E se fosse o inverso, por exemplo, que ela tivesse o namorado que ia cuidar da filha, ele não ia gostar. Ele ficou algum tempo depois, ele se manifestou. A senhora tem razão. Porque ele estava cheio de razões, achando que não, ele podia ir de namorada, buscar a bebezinha, a namorada podia cuidar, e a mãe não tinha nada que ver. Digo, tem sim. Quando a gente ama muito, a gente cuida. Muito. E é claro, mas olha, foi difícil, até porque a gente conhece a postura dessa pessoa. Sempre muito firme, sempre achando que está sempre no direito. Mas foi muito bom, porque daí depois me passou mensagem dizendo que realmente tinha repensado e que era isso mesmo que ele iria fazer, não mais desconsiderando a opinião da mãe. E claro que é difícil, e com filho, com as pessoas que a gente ama, como é difícil, não é? Às vezes a gente, ser incisivo, é mais cômodo até às vezes passar a mão na cabeça, né, para não se atritar. Mas obrigada, queridos, espero ter podido ajudá-los, porque ajudou a mim. Obrigado, Marilene, realmente isso que tu citou é muito importante, porque às vezes nós nos omitimos, né? Deixamos de ser caridosos, de ter compaixão, quando vemos que aquele nosso amigo, nosso irmão, vai cometer um equívoco. Por que ele vai cometer um equívoco? Porque ele não tem noção que aquilo que ele vai fazer, muitas vezes, é equivocado. E nós temos, sim, a obrigação, como você disse, de alertar. Agora, depois disso, se essa pessoa seguir adiante no equívoco, aí já está assumindo por conta dela, né? O risco é por conta dessa pessoa. Mas realmente é isso aí. Nós temos essa obrigação, por compaixão, por caridade, de alertar a pessoa. E aquilo ali que ela vai fazer pode trazer prejuízo para ela e para outras pessoas, né? Então, pessoal, Márcia, você não falou nada hoje, Márcia. Algo a nos dizer? Não, estou concordando com tudo, estou achando tudo muito certo. Tá bom, você assina embaixo, então. Isso. Muito bom. Então, vamos à nossa mensagem. A nossa mensagem, vocês vão ver que a nossa mensagem ela vai entrar em tudo isso que a gente falou. É muito interessante que eu não pensei em que a mensagem fosse encaixar na mensagem do Evangelho, né? Mas é bem interessante, ela foi exatamente entra nessa mesma linha do Evangelho. Estão vendo essa imagem que está aparecendo? Muito bem, então vamos à nossa mensagenzinha. Se tens educação, aplica diante dos outros. E se isso te falta, lembra-te de ti mesmo. O nosso mundo interno é uma lavoura grandiosa que poderá dar muitos frutos e flores compatíveis com o nosso comportamento. Trabalhemos nele. Olha que interessante, não era tudo isso que a gente estava falando, né? Se eu tenho educação, eu tenho que aplicar diante dos outros essa educação. Agora, se eu não tenho, eu vou corrigir os outros ou vou corrigir em mim mesmo? Desenvolver essa educação em mim, né? Então, é exatamente tudo isso que a gente vinha conversando agora. Eu acho que essa mensagem encaixou perfeitamente com o Evangelho. Então, essa mensagem está lá no livro chamado Cirurgia Moral, do João Nunes Maia e do Espírito Lancelin. João Nunes Maia é o mesmo médium que psicografa as mensagens de Miramês, mentor espiritual do nosso grupo. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a nossa mensagem? Seu Edgar. Realmente, casa bem com o que nós estamos falando do Evangelho, né? A gente dominar dentro de nós, exercitar dentro de nós a humildade, para que a gente possa entender o outro, usar a empatia, né?
Eu queria ressaltar um pouquinho também aquelas irmãs que falaram que o dia que elas tiverem mais conhecimento da doutrina para poder opinar, eu acho muito pelo contrário, né, Daniel? Os espíritos que estão dentro dela, muitas vezes, são espíritos muito mais evoluídos que nós, que já estamos há mais tempo, que está um pouquinho adormecido só a sabedoria delas, né? E elas têm consciência disso. Então, não se deve pensar que são menos que por não opinar. Tem que opinar sim, porque dentro de cada coraçãozinho de vocês aí, que se julgam, não estão preparados ainda, dentro desse coraçãozinho aí tem muita coisa boa, muita luz, né? Quando a gente está praticando bem, até os mentores espirituais nos ajudam muito, nos auxiliam sabendo que a gente está se esforçando para melhorar. E nessa mensagem aí, é maravilhosa. A gente estudar dentro de nós aquilo que nós temos dentro de nós para poder exteriorizar as coisas boas, essas flores, frutos, e nós vamos cultivar no nosso coração para exteriorizar perfume da paz, do amor, da luz, da tranquilidade, da fraternidade. Essas irmãs que estavam julgando que são muito novas ainda, novas assim, na presença agora, né? Mas o que esses espíritos trazem são muito especial. Vamos olhar para dentro de nós, ver o que nós temos de muito especial dentro de nós. As ferramentas que Deus colocou em cada um de nós. Isso que o Edgar estava falando é certo. É como está na mensagem. Nós somos essa lavoura, está tudo ali. Basta a gente cultivar isso aí, né? Que vai dar esses frutos que nos diz essa mensagem. Basta nós cultivarmos isso, que vai nascer, vai florescer e vai dar muitos frutos. Como estava falando o Edgar, nós somos espíritos milenares, com experiências, talvez, como disse a Maria de Lourdes, que ainda não tem condições agora por não ter esse conhecimento. Quem garante que já não teve muito mais conhecimento em outras épocas do que nós, não é? Nós vamos dizer assim, nós apenas lemos um pouquinho mais dessa vez, não é? Mas o conhecimento está lá, ele está lá no nosso subconsciente. A partir do momento em que nós formos buscar esse conhecimento no nosso subconsciente, ele vai florescer, que é o que diz a nossa mensagem, não é? Muito bem. Alguém gostaria de mais um comentário? Tudo tranquilo? Podemos ir em frente, então? Muito bem. Então, nós vimos no encontro passado, nós estamos vendo sobre o século XIX, a Europa, né, e o século XIX, que foi aquele preparo para que a doutrina espírita viesse à luz. Então, nós estamos passando essa parte histórica, para depois nós poder entrar, então, poder entender o que vem depois. Então, nós vimos que, aqui fala aquela corajosa filha de Dom Remy, eu deixei entre parênteses em branco de propósito, né? Ela volta à antiga pátria frente a grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. E foi a Joana d'Arc, né? Então, eu não vou repetir, porque nós já vimos no encontro passado, só estou repassando, porque como no encontro passado, na verdade, nós tivemos a palestra, então, de repente, a gente esqueceu. Então, eu só vou dar essa lidinha aqui para nós seguir adiante. E numerosas caravanas de seres flagelados fora do cárcere material são, então, conduzidos por Joana d'Arc para a América, para novas reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. E aí a gente entende o porquê nós vamos passando por essa fase difícil de roubalheiras e coisas. São os mesmos espíritos que se comprometeram no passado e foram trazidos para a América, principalmente para o Brasil, para se recuperar dessas lutas, dessas batalhas que eles participaram na Europa, né? E às vezes chega aqui eles não conseguem, continuam ainda nessas lutas do passado ainda muito presente no subconsciente deles, né? Então nós vemos que Joana d'Arc, então, foi a reencarnação de Judas, e foi o resgate final, então, do equívoco dele cometido com Jesus, e que Judas teve várias encarnações como leproso, e encerrou ela como Joana d'Arc, que também foi traída pelo Delfim. Quando ela repôs o Delfim no trono da França, o Delfim traiu ela e entregou para os ingleses, que queimaram ela viva também, não é? Então, a mesma traição que Judas fez com Jesus, sofreu depois. Então, tudo que nós praticarmos de bom ou de mal, vai ter reflexo para nós no futuro, como agravante ou como atenuante.
Então, Joana d'Arc, aqui eu vou fazer uma pequena biografiazinha dela para a gente entender quem foi ela. Então, Joana d'Arc nasceu em Domremy, como nós vimos, na região de Lorraine, França, em 1412, sendo uma dos 5 filhos, 3 irmãos e uma irmã, de Jacques d'Arc e Isabelle Romé. Era então chamada de Jeanne, diminutivo de Janete. Então, na verdade, era Janete o nome da Joana. E como era normal na época, a Joana ajuda nos trabalhos de casa e nos do campo, trabalhando com o gado, aprendeu a afiar a lã junto com sua mãe e guardava o rebanho de ovelhas. Então, era uma vida bem no campo, né? Uma vida tranquila, dá para se dizer assim. Não sabia ler nem escrever, porque a mulher naquela época não era dado esse privilégio, vamos dizer assim, de aprender a ler, de escrever. Era crente, séria. Joana era uma criança como as outras, brincava, cantava, dançava, sorria, chorava. Até o fim foi uma pessoa emotiva e ponderada. Como os outros habitantes do campo, ouve falar do estado calamitoso que se encontra o reinado. Sabe da dureza da ocupação pelos ingleses, os avisos das sirenes, quando os inimigos se aproximam à procura de refúgio mais próximo. Então, quando os ingleses chegavam, todos tinham que se esconder, né? Aos 12 anos, começou a ter visões. Era um dia de verão, ao meio-dia, Joana orava no jardim próximo à sua casa, quando escutou uma voz que lhe dizia para ter confiança no Senhor. Então, nessa altura, a França estava dividida em 3. Armagnac, França Livre, Bourguignons e ingleses. Os Bourguignons são, então, aliados dos ingleses. Domremy, onde ela morava, sob domínio dos invasores. Portanto, não fazia parte da França Livre. Aqui tem esse museu lá na França, né? E tem a Joana d'Arc de joelhos, e a figura que ela divisou, então, identificou como sendo o arcanjo São Miguel. E as 2 mensageiras espirituais que a acompanhavam, como Catarina e Margarida, são Margaridas santas conforme a igreja que ela frequentava. Então, esses espíritos se apresentaram a ela com essas formas para serem reconhecidas por ela, não é? E aqui é a casa que ela morou. É atualmente um museu, a casa de Joana d'Arc, onde Joana d'Arc nasceu, e é o Centro de Interpretação Visage de Jeanne. Em Domremy, recebe excursões de visitantes todos os dias, né? Então, ali é a casa que ela viveu. E aí, voltando, então, para o nosso tema de estudos, eu fiz essa parte, assim, eu gosto, às vezes, de trazer uma pequena biografiazinha de quem a gente fala, para a gente entender o que foi essa pessoa, quem foram essas pessoas, né? Então, nós vamos ver aqui entre o final do século XVIII e o início do século XIX, 1799 a 1815, a política europeia está centrada, então, na figura carismática de Napoleão Bonaparte, um dos grandes chefes militares da história, administrador talentoso, que, entre outras reformas civis, ele trouxe, então, promulga, então, a nova Constituição, ele faz a nova Constituição, então, na França, ele reestrutura o aparelho burocrático, ele era todo ainda na época dos reis, né, que era todo na figura do rei. Nós vamos ver que tinha os juízes, né, 16, 15, 14, enfim, todos aqueles reis, né, e cria o ensino controlado pelo Estado, o ensino público. Então, o ensino público municipal foi criado por Napoleão Bonaparte, e depois Allan Kardec foi pedagogo e foi professor também na França, né? Declara o Estado laico, separando assim da religião. O que é o Estado laico? Até eu coloco um asteriscozinho assim, aonde a gente vai falar alguma coisa, para a gente dar uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena explicaçãozinha. Então, o Estado laico é o Estado que promove, então, a separação do Estado da religião. Então, a partir da laicidade, o Estado não permite a interferência das correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegia ou essa ou aquela religião sobre as demais, né? Ele permite, respeita, protege e trata de forma igual todas as religiões, fés e compreensões filosóficas da vida.
Inclusive, a não religião, então, inclusive os ateus, o Estado respeita, né? Essas posições que negam a existência de quaisquer divindades ou seres sobrenaturais. Então, ele respeita até o ateísmo. O Estado, então, não interfere nessas religiões. Promulga, então, o Código Napoleônico, que garante a liberdade individual e a igualdade perante a lei, o direito à propriedade privada, o divórcio, e adota o primeiro Código Comercial. Então, Napoleão, para a França, ele trouxe muito progresso. O problema do Napoleão foi os países vizinhos, né? Onde ele invadiu, onde ele levou a dor, o sofrimento, a guerra, né? Então, o que é o Estado laico e ou melhor, o que é o Código Napoleônico e o Código Comercial? Então, o Código Napoleônico foi um código civil francês e foi otorgado, claro, pelo Napoleão Bonaparte, né? Por isso o Código Napoleônico, que entrou em vigor em 21 de março de 1804. Essa data é muito interessante, 1804 foi o ano que Allan Kardec nasceu. Então, o Código Napoleônico aborda somente questões de direito civil, como pessoas, bens, aquisição de propriedade. E o Código Comercial, que foi feito por Napoleão em 1807, então, bem após a Revolução Francesa, foi assim, um acontecimento de grande importância para o mundo moderno, que tinha assim, os seus ideais da fraternidade, igualdade e liberdade, que são as bandeiras, as cores da bandeira francesa, né? O azul, o branco e o vermelho. Cada cor representa uma dessas três palavrinhas, né? Fraternidade, igualdade e liberdade. Então, porque na época era impossível a sociedade francesa conviver com a legislação dos comerciantes, né? Que era ainda muito egoísta do tempo ainda vamos dizer assim, dos reinados, né? Que era mais na figura de um rei, né? Que comandava tudo. Então, após o Código Comercial, então o Emmanuel, ele nos lembra no que diz respeito às ações de Napoleão, que é muito importante. O que diz Emmanuel? Que as atividades de Napoleão, pouco a pouco, se aproximaram das ideias... as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. E nós vimos nos itens anteriores a grande missão que Napoleão tinha como ressocializador da França, né? E nós vimos as encarnações de Napoleão também passado, e que, segundo algumas fontes não oficiais, Divaldo, por exemplo, não confirma. Napoleão Bonaparte, a última encarnação dele foi há pouco tempo, foi Mikhail Gorbachev, na Rússia. Por que Mikhail Gorbachev? O que o francês tem a ver com o russo? Mikhail Gorbachev foi quem ressocializou a França. Terminou com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Tornou somente Rússia, liberou os outros países dessa prisão, vamos dizer assim, que eles estavam. Então, ele veio ressocializar a União Soviética. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia. Quando Napoleão ele levou muita dor e sofrimento aos russos, depois foi derrotado pelo povo russo, mas ele levou muita dor e sofrimento a esse povo. Então vejam que tudo que nós fazemos, Deus, nessa bondade justa, e nós muitas vezes não entendemos por que algumas coisas nos acontecem a nós, ao nosso país, à nossa cidade, os governantes que vão nos governar, nós não entendemos, mas tudo são por nosso merecimento e porque nós tínhamos que estar aqui nesse momento. Então, Mikhail Gorbachev foi reencarnar na Rússia para ressocializar a Rússia, levar a liberdade para a Rússia, que ele veio trazer para o povo francês, mas acabou levando a dor e sofrimento para os países vizinhos, né? O Napoleão. Então, a história, diz Emmanuel, sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general
manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. E Napoleão, nós vimos aquele texto que eu li, lembro, no encontro passado, Napoleão e Kardec, quando ele é levado, quando ele é exilado na ilha de Elba, que ele é levado ao mundo espiritual para ser alertado da grande missão dele, quando Jesus veio pessoalmente fazer esse alerta, e tinha todos aqueles personagens históricos ali juntos, em espírito, é claro, e alguns ainda encarnados, mas na forma espiritual lá, em que Kardec abraçou Napoleão e devolveu ele ao corpo novamente, né? E ele, saído da ilha de Elba, esqueceu tudo isso e foi lá e se declarou imperador, né? E, inclusive, obrigando o Papa a ir lá coroar ele. Depois, obrigou o Papa a ordenar a Josefina como imperatriz também. Então, ele, quando teve o poder nas mãos, ele abusou, né? Então, com as suas... Olha, aqui, isso aqui está aquilo que a gente comentou antes. Então, com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento de sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto, a sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Então, para o povo francês, realmente ele trouxe muitos benefícios, mas, em compensação, ele foi um expansionista, né? Ele quis a dominação de outros povos. Então, Emmanuel nos diz assim: sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Então, vejam que muitas vezes nós vemos com a missão, pequena ou grande, não importa, e muitas vezes falhamos, mesmo aqueles que vêm com grandes missões, como era o caso de Napoleão, falhou absurdamente. Nós temos o caso também de Maomé. Maomé falhou de uma forma muito grande. Maomé veio 600 anos depois de Cristo, né? E veio para difundir, para fazer a reforma na Igreja Católica, vamos dizer assim. Veio trazer o povo muçulmano para uma nova, vamos dizer assim, uma nova ordem religiosa, e falhou miseravelmente, como se diz. Ele tentou impor essa reforma na religião de uma forma violenta, né? Tanto que a gente vê que tem vestígios disso até hoje, o povo muçulmano. Claro que é uma minoria, mas tem ainda a violência, ainda através da violência tenta impor essa nova ordem na religião, não é? Então, após Napoleão, a França passa por um período de transformações históricas, uma vez que vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se, a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. Então, vejo que trouxe muita evolução para o Estado francês, muita coisa boa para o povo francês, que passou por um período terrível, o tempo dos reinados, né? De muita dor, muito sofrimento, esse povo francês. E ele trouxe essa evolução. Mas, em compensação, pelos povos vizinhos, levou a dor e o sofrimento, né? Então, a própria igreja, naquela época, né, habituada a todas as arbitrariedades da sua feição dogmática, reconheceu a limitação de seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação, que Napoleão tornou o Estado laico, separou a igreja, a religião do Estado. Isso foi uma grande coisa, vamos dizer assim, porque a religião mandava nos estados até então, não só na França. Imagina assim, o povo romano, a Igreja Católica teve papas que também foram imperadores. Nós vamos ver, por exemplo, a Igreja Romana era reencarnacionista até 503. Mas, por causa de uma imperatriz e de um imperador,
a Igreja Romana se tornou ressurreição. O que é a ressurreição? Qual a diferença da reencarnação? A ressurreição voltou para o mundo espiritual, não encarna mais. A reencarnação não, são quantas forem necessárias para nós progredirmos. E por que aconteceu isso? Porque a Teodósia, a imperatriz, era uma cortesã. E quando Justiniano conheceu ela, que tornou ela imperatriz, ela tinha vergonha das outras cortesãs de Constantinopla e mandou executar 500 prostitutas, né? Então, o povo que naquela época era reencarnacionista dizia que ela ia morrer 500 vezes. E ela, para evitar isso aí, porque dizem que naquela época ela mandava mais que o próprio imperador, e o imperador mandava na igreja, né? Então, ela mandou trocar reencarnação por ressurreição. E o imperador impôs ao Papa essa troca. Então, para aliviar a consciência dela, ela achou que trocando uma palavra lá nas leis da igreja, tudo se resolveria, não é? E as coisas nós sabemos que não são assim. E aí, continuando, o movimento democrático, então, na França, mistura política e literatura. Assim, numerosos escritores se engajam na luta política e social, através de suas obras e ação. Nós vamos ver, então, Lamartine, Victor Hugo, que são eleitos deputados, tornando, então, o próprio Lamartine, que muito contribuiu para o advento da República, chefe do governo provisório. Então, vejam que precisava ter essa preparação para o surgimento da doutrina espírita. Como a gente já comentou, já em encontros anteriores, a doutrina espírita não sobreviveria no tempo dos reis, não é? Tanto que a doutrina espírita, para poder despertar essa sociedade já renovada, ela era tratada como um divertimento nos clubes, né? Que é o advento das mesas girantes. Se reuniam os médiuns das mesas, e as mesas, eles faziam um questionamento, as mesas, entre aspas, né? E essas mesas flutuavam e batiam com o pé no chão respondendo. E eles condicionaram as batidas, uma batida, vamos supor aqui uma batida A, 2 batidas B, e assim eles escreviam as mensagens. E Kardec, então, sabendo disso, nunca se interessou, né, em participar dessas brincadeiras. Mas isso aí mais tarde nós vamos contar essa história um pouquinho melhor. Então, muitos desses escritores, como Zola, militam na causa republicana e socialista. Então, vejam que esses espíritos já mais voltados para a arte começam a participar da política. E aí vão humanizando mais essa política, não é? Então, aqui nós vemos o Victor Hugo, uma pequena biografiazinha do Victor Hugo. Nós temos Victor Hugo, conhecemos Victor Hugo hoje nas psicografias de Zilda da Gama, de Valdo Franco, né? Depois eu vou ver uns livros ali que falam do Victor Hugo. Mas então, pessoal, eu vou ficar aqui no Victor Hugo para nós encerrarmos o nosso encontro. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer um questionamento. Todos estão tranquilos, tudo dominado, como dizem os jovens. Alguém gostaria de fazer um questionamento, fazer alguma colocação? Alguém que conheça de história? Marilene, você que foi professora, Marilene, não foi professora de história? Olha, meu querido, sou professora de história, mas tu tá muito bem, tá nota 1000. Não tem nada para comentar, querido. Tá ótimo, é isso mesmo. E o bom do teu conhecimento é que tu alia o estudo da história com o conhecimento da doutrina. Muito obrigada, querido. A aula é muito tua, querido. Bom, obrigado por me darem atenção. Fico muito contente de saber que estamos atingindo os objetivos. Porque, na verdade, isso que está acontecendo está sob o comando da espiritualidade, que está aqui nos guiando e nos indicando o que fazer, né? Nós somos somente instrumentos. Não vamos nos encher de soberba que achamos que somos algumas coisas, que os espíritos nos abandonam aqui, já não sabemos mais nem o que dizer, né? Muito bem, pessoal. Então está tudo tranquilo, todos sabedores.
Então, vou fazer o convite para nós, como já é de costume, eu sempre convido alguém a fazer a nossa prece final, a leitura do Evangelho, então, na semana que vem, a Tayane. Márcia, eu posso te convidar para fazer a prece final? Tu recusou o Evangelho e eu te peguei na prece. Tá sem o microfone. O microfone está fechado. Desculpa. Nada experiente que eu tenho a agradecer, que foi muito bom o nosso encontro, né? Tudo muito detalhado, entendi tudo. Então eu só tenho que agradecer esse momento tão gostoso que foi, tão espiritual mesmo. Esse é meu agradecimento, né? Por essa noite tão boa, por todos que falaram, você que tem uma inteligência muito grande, consegue transmitir algo tão bom para gente. Então, eu agradeço por essa noite, por essa palestra. Então, tá bom, Márcia. Agradecemos, então, a Deus e Jesus por esse momento de confraternização que nós tivemos, esse aprendizado, né, dessa maravilhosa doutrina do nosso Mestre. Agradecendo, então, também a presença de todos nós podermos, assim, estarmos reunidos, né, como Cristo disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, estarei entre vós. Então, com certeza, estava entre nós. Agradecendo essa espiritualidade que conosco esteve, né, nosso anjo guardião, mentor espiritual do nosso grupo. Tudo isso nos auxilia e também a presença de todos. Essa nossa sintonia é muito boa, nosso encontro fica muito gostoso. Quando encerra esse encontro, a gente está num estado de espírito maravilhoso. Então, agradeço a presença de todos, desejando uma ótima noite, uma ótima semana, e nos vemos na próxima terça. Uma boa noite a todos.